Meus adversários festejem, pois eu vou contar de mais uma derrota minha. Eu enviei uma carta com pedido de filiação democrática ao Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU. Eu fiz conversas ao longo desse processo com a representação local do PSTU e enviei toda a carta, enfim, o pedido, o começo desse processo de diálogo que deveria se aprofundar, tudo dentro do prazo, mas aconteceu que ao subir, né, ao patamar superior, em direção ao Comitê Central, houve um silêncio e acabou o prazo para que eu pudesse realizar uma filiação democrática ao PSTU, ou seja, este ano não serei candidato pelo PSTU. Eu procurei o PSTU porque a linha política que eu represento dentro do PSOL, aqui em Santa Catarina, sofre um veto. Esse veto se expressou muito claramente agora, no Rio de Janeiro, quando, em meio a esse imbróglio de uma eleição indireta, ou será direta, já nem sei bem direito, mas a governo do estado do Rio de Janeiro, ao qual o Glauber Braga se colocou como nome, né, o pessoal vetou o nome do Glauber, porque, e ele mesmo diz isso, Glauber, há um veto à linha política que o Glauber representa e que eu, o Glauber representa no Rio de Janeiro e eu represento aqui em Santa Catarina. Veja, cada um na sua devida proporção. Eu, na minha pequenez, tento representar isso da melhor maneira possível. E neste pleito, né, na atual configuração, eu, até onde sei, sou o único representante dessa mesma linha do Glauber Braga no PSOL de Santa Catarina. Por isso, eu procurei o PSTU como alternativa de filiação democrática, mesmo sendo filiado a um partido que tem registro eleitoral e tem viabilidade eleitoral, inclusive, preferi buscar um partido que tivesse, enfim, abertura para que eu pudesse vocalizar isso, que não são as minhas ideias particulares da minha cabeça, como eu digo, são uma linha política que é mal chamada aí de esquerda radical, mas com a qual eu não me identifico com esse nome. Eu sou um comunista e eu acho que cabe em algum momento fazer um cuidado melhor nessa análise. Mas enfim, mesmo tendo sido não conseguido na filiação democrática pelo PSTU, eu vou tentar ainda, dentro dos limites, enfim, muito ciente das condições, tentar viabilizar ainda a minha candidatura pelo PSOL de Santa Catarina a deputado federal. Eu repito, há um veto à linha que eu represento. Esse veto ele só não se torna mais deslastreado, né, generalizado dentro do PSOL, porque há um entendimento de que certas candidaturas, estas sim com efetiva relevância, né, política eleitoral, né, elas são fundamentais para que o PSOL consiga superar a cláusula de barreira. Uma hipotética candidatura minha não representa, né, em potencial para essas pessoas, enfim, dessa outra linha política, da nossa linha política adversária, qualquer relevância para contribuir para isso de alguma maneira. Mas eu penso que a minha candidatura seria relevante, seria interessante, inclusive para o pessoal, porque há um tipo de divisão, né, ao longo das eleições, um tipo de distribuição que vai circulando e não vai se expandindo do voto progressista, ou seja, o PSOL, o PT, enfim, essa área progressista disputa entre si um certo eleitorado que não se expande. Uma candidatura como a minha, uma candidatura como no Rio Grande do Sul da Fernanda Melchiona, candidatura que, bem ou mal, né, é de alguma forma a do Renato Freitas, no Paraná, enfim. Em São Paulo, a candidatura da Sâmia Bonfim, perdão, que também é do mesmo, como a Fernanda Belchiona, e a candidatura do Glauber Braga, no Rio de Janeiro, e a candidatura do Jones Manuel, em Pernambuco. Todas essas candidaturas, de alguma forma, né, cada um na sua singularidade, conseguem fazer um movimento que as candidaturas propriamente lulistas não conseguem, que é trazer novos, mais pessoas para uma certa área de influência, enfim, trazer novos votos, né, para o pessoal. E trazer desde um ponto de vista de quem não nega, né, que os governos neoliberais de esquerda são responsáveis, em última instância,
pela atual situação político-econômica que nós, classe trabalhadora, que temos muita dificuldade, né? A nossa geração aqui, de comprar uma casa, de pagar as contas que seja, a coisa vai piorando ano a ano, apesar dos indicadores desqualificados, né, de geral de desemprego, que supostamente está baixo, mas a qualidade do emprego é péssima, o aumento, né, do PIB, enfim, no meio de um juros que consome a maior parte desse aumento de renda para mais, enfim, em classes mais precarizadas, né, o efeito nocivo e deletério das bets, enfim. Nós poderíamos, né, uma candidatura como a minha, poderia em Santa Catarina, trazer isso que em Santa Catarina é muito volumoso, inclusive, que é o voto antilulista. Poder trazer para a nossa área de influência também o voto antilulista. Veja, o pessoal faz essa escolha de apoiar Lula desde o primeiro turno, né? E nós, na nossa linha política, vamos ter que sambar, né, encontrar uma maneira de, sem abrir mão da verdade, né, da responsabilidade última do governo Lula, dos governos do PT e da linha política, administrativa política do Partido dos Trabalhadores e do lulismo enquanto ideologia, de responsabilizar eles pela atual situação, né, mais do que o bolsonarismo, mais do que o centrão, né, poder fazer isso ao mesmo tempo que vamos dizer claramente, olha, o que cabe agora é votar no Lula, né, o que sobrou para a gente é votar no Lula. Né. A gente consegue fazer isso, consegue com muita tranquilidade, inclusive. É um samba, enfim, não tão difícil de fazer, um passo não tão difícil de fazer, mas o pessoal sai ganhando com isso. A recusa da federação com o Partido dos Trabalhadores mostra que há um certo entendimento de que entrar no barco do PT é afundar, com essa perspectiva neoliberal, né? Não há ganho em fazer isso. Pelo contrário, há perda de autonomia política, né? Apesar de ter um campo dentro do pessoal, enfim, que gostaria muito, mesmo recusando a federação, gostaria muito de entrar no barco. Haja vista esse erro tremendo que foi, né, do pessoal de não ter candidatura própria ao governo de Santa Catarina e embarcar, né, no barco do mal nomeado progressismo. Enfim, vou seguir tentando viabilizar minha candidatura como uma necessidade coletiva. Não são ideias minhas, não é uma vontade individual de fazer isso. Dizer essas coisas é necessário para que a gente tenha, ao longo do processo eleitoral, mas principalmente depois dele, uma situação tal que a gente possa dizer bem, lá naquele momento, dissemos a verdade, né? De maneira complexa, de maneira difícil, de maneira, enfim, todas as dificuldades, mas a gente segue do lado dos interesses estritos da classe trabalhadora, mais do que o grupo político do momento, de ocasião, enfim, desse período histórico específico, né? Os interesses da classe trabalhadora atravessam e sempre atravessarão todos os governos, grupos hegemônicos, grupos de opinião e ideologias aí colocadas. Então, vou seguir tentando, enfim, muito consciente, mas buscando que haja uma candidatura, ao menos uma, até onde eu sei, eu sou o único dentro do pessoal de Santa Catarina que está nesse movimento fazendo esse pleito para que haja uma candidatura em linha, né, com todas essas que eu nomeei: Fernanda Melchiona, Sâmia Bonfim, Glauber Braga e Jones Manuel. É isto. Boa sorte para todos nós.